Entre os anos 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer assassinou 17 pessoas, todos homens e garotos. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo também estupro, necrofilia e canibalismo, o que lhe rendeu o apelido de Canibal de Milwaukee. Após sua prisão em 1991, ele foi condenado a 16 penas de morte. 3 anos após o julgamento, foi assassinado na prisão por outro detento. Mesmo mais de 30 anos após os seus crimes, Dahmer continua a causar repulsa nas pessoas que se deparam com o seu caso. Os crimes do serial killer voltaram a chamar a atenção do público com a nova série da Netflix, Dahmer, um canibal americano. O assassino é interpretado por Evan Peters e a produção leva a assinatura de Ryan Murphy, criador de séries como American Horror Story e American Crime Story. Tudo pode ter começado com uma cirurgia na infância. Segundo relatos da própria família, o pequeno Jeff era uma criança feliz e cheia de energia. Mas isso mudou quando ele precisou ser submetido a uma cirurgia por causa de uma dupla hérnia. Pela mesma época, seu irmão mais novo nasceu e a família precisou se mudar com certa frequência para diversas localidades em Ohio. Investigadores acreditam que a soma de todos estes fatores possa ter influenciado a mente do garoto, pois a partir de então ele nunca mais demonstrou a mesma alegria que lhe era tão típica. Além disso, Jeffrey se tornou uma criança mais introspectiva. Uma outra corrente de especialistas acredita que na verdade ele tinha uma síndrome de Asperger nunca diagnosticada. Investigadores ainda descobriram que a mãe dele teve problemas mentais enquanto estava grávida dele, o que a levou a tomar muitos remédios durante a gestação. 2. Ele tinha uma obsessão por ossos de animais desde pequeno. Quando ainda era uma criança, Dahmer nutriu uma obsessão por ossos de animais, principalmente no que dizia respeito aos sons feitos por eles e a maneira com que se encaixavam. O interesse esquisito foi encorajado pelo próprio pai, que era farmacêutico. Aos 10 anos de idade, Jeffrey Dahmer perguntou ao pai o que aconteceria se ossos de galinha fossem colocados em alvejante. O pai acreditava que o interesse do filho era puramente científico e ensinou o pequeno a preservar ossos usando estes produtos. Mais tarde, Dahmer aproveitou o aprendizado para preservar os crânios de suas vítimas. 3. Jeffrey Dahmer já tinha problemas com álcool na adolescência. Colegas de Dahmer se lembram dele contrabandear cerveja, vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica para o seu armário no colégio. O álcool afetou negativamente seu desempenho estudantil, contribuindo para o seu isolamento. Seus pais chegaram até a contratar um tutor particular para dar um reforço nas notas. Outra lembrança de seus colegas é que Dahmer era o palhaço da turma, que fazia brincadeiras para divertir os outros. Com notas medianas, os professores acreditavam que seu desempenho era mais resultado de desleixo do que falta de inteligência. 4. Ele serviu ao exército como médico de combate. Em janeiro de 1979, Jeffrey Dahmer se alistou ao exército americano. Ele foi treinado como médico e enviado para a Alemanha Ocidental. Daquele ano até 1981 ele serviu como médico de combate. Durante este período, Dahmer foi acusado de ter estuprado 2 soldados. Uma das vítimas disse ter sido violentada após ter sido drogada pelo médico. O outro soldado era colega de quarto do assassino e afirmou ter sido abusado sexualmente repetidas vezes. Tudo isso somado ao seu alcoolismo fez com que ele tivesse sido considerado inapto para o serviço militar e enviado de volta aos Estados Unidos. 5. Dahmer assassinou e guardou restos mortais enquanto vivia na casa da avó. Em dezembro de 1981, Jeffrey Dahmer se mudou para a casa de sua avó, em Wisconsin. Lá, ele teve diversos empregos e nas horas vagas ia a casas de banho e assediava homens jovens. Ele atraiu diversas vítimas à casa da avó, onde as drogava, estuprava e matava. Além de tudo isso, muitas vezes era ali mesmo que ele desmembrava estes homens. Sua avó chegou a pedir que ele se mudasse para outro local porque não gostava do hábito do neto de sempre trazer homens para casa tarde da noite e também por causa do fedor que emanava do porão. Imagine se ela soubesse o que causava o cheiro. 6. O assassino mantinha uma macabra coleção de fotografias. Após assassinar uma de suas vítimas, Dahmer tirava fotos do corpo dela em diferentes estágios de desmembramento. Ele também posicionava os cadáveres em poses bem perturbadoras. Em julho de 1991, um homem chamado Tracy Edward desapareceu na rua bêbado e com algemas nos pulsos. Ele falou aos policiais que um cara estranho havia feito isso com ele, o que levou os agentes a darem uma olhada no apartamento de Jeffrey Dahmer.
Quando um deles encontrou a doentia coleção de fotografias, decidiu investigar um pouco mais, descobrindo um congelador dos horrores do assassino, com diversas partes corporais sendo conservadas. 7. Ele estava montando um altar com as caveiras de suas vítimas quando foi pego. Jeffrey Dahmer foi pego quando sua 18ª vítima fugiu de seu apartamento em Milwaukee e procurou a polícia. Quando chegaram ao local, a polícia se deparou com uma cena no mínimo macabra: torsos sendo dissolvidos em um barril industrial cheio de ácido, restos mortais guardados no congelador, 2 esqueletos completos e caveiras branqueadas no armário. Segundo o próprio contou à polícia, os planos do assassino envolviam construir um altar repleto de caveiras e ossos. O projeto do macabro altar ainda envolvia uma cadeira de couro preto, onde Dahmer se sentaria. Ele disse que a estrutura serviria como um lugar onde ele pudesse se sentir em casa. 8. Dahmer conduzia experimentos em suas vítimas. Durante as investigações do caso, foi descoberto que o assassino conduzia experimentos em alguns dos cadáveres de suas vítimas. Isso incluía lobotomias e aplicações de fluidos nos crânios. Enquanto elas ainda estavam vivas, ele injetava ácido muriático para ver se conseguia mantê-las sob seu domínio. Jeffrey Dahmer confessou ter violado alguns dos cadáveres e também ter preservado o coração de um homem para devorá-lo mais tarde. Segundo o psiquiatra forense envolvido no caso, Dr. Frederick Fosdal, os assassinatos não costumavam ser brutais, mas eram profundamente relacionados ao controle que o serial killer queria ter sobre suas vítimas. O médico também não encontrou nada que corroborasse com a alegação de insanidade de Dahmer. Para Fosdal estava evidente que ele sabia que seus crimes eram malignos e escolheu conduzi-los da mesma forma. 9. O assassino foi espancado até a morte na prisão. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi escalado para um trabalho com outros 2 detentos da Columbia Correctional Institution em Wisconsin, onde estava preso. Sem supervisão dos guardas, o detento Christopher Scarver começou a questionar Jeffrey Dahmer sobre seus crimes contra afro-americanos, que formavam a maioria das vítimas do canibal de Milwaukee. A discussão resultou em Scarver espancando Dahmer até a morte com uma barra de aço de um equipamento da academia da prisão. Ele também atacou outro detento presente, Jesse Anderson, que morreu 2 dias depois. Scarver passou 16 anos na solitária pelos crimes e alegou que matou Dahmer porque ele provocava e insultava os outros detentos. Além disso, afirmou que não estavam sendo supervisionados naquele momento porque os funcionários da prisão também o queriam morto. Quanto mais ele matava, mais motivado ficava e passava mais tempo experimentando produtos químicos que auxiliavam na preservação de corpos humanos, a fim de criar o amante zumbi perfeito. O traço comum de suas vítimas ia além de sua etnia e, de fato, elas compartilhavam muitos aspectos entre si, o que Jeffrey Dahmer achava atraente.